Ações tricolores. Antes de a gente falar do Leiteria, falar do jogo de ontem, eu queria fazer um comunicado a vocês com relação à Dorinha. Essa semana, agora quinta, sexta-feira, fizemos exames nela, que a gente está medicando, né? E ela já melhorou bastante. A parte renal melhorou. Ela não vai ficar boa da parte renal nunca, mas melhorou demais. Era uma cachorra, se a gente não tivesse notado, ela estaria morta essa hora. Então já melhorou muito. Com relação à vesícula, isso aí vai ser mais para frente, que a gente vai fazer mais exames de imagens. Não agora, mais para frente, porque agora a gente está com alimentação e esse dinheiro que a gente está ganhando da rifa a gente já está usando. E é uma alegria ver a menininha alegre, feliz, correndo, completamente diferente de uma cachorrinha de 2 semanas atrás que estava quase morta aqui dentro de casa. Não comia, ficava deitado o dia inteiro. Então isso foi muito legal. Por outro lado, eu também queria agradecer aos poucos amigos poucos, não chegam a 10 pessoal aqui do Leiteria. É uma rifa de 100 números. Se não fossem esses 10 amigos, mais o meu grupo de zap de 5, a gente não estaria hoje com 65 números vendidos. Porque eu esperava que vocês colaborassem mais, porque é uma causa nobre, pô. A gente está pegando uma cachorrinha que tinha dono, agora ficou nossa, porque a gente não ia deixar ela morrer. E eu gostaria que vocês... Faltam 35 números para terminar a rifa, de 100. Deem uma ajuda, pô. É legal. Ah, você não toca violão, não tem problema. Você pode pegar esse violão, dar para um amigo, para um sobrinho, para um filho, para um filho de um amigo, para a igreja. Quem gosta muito quem frequenta a igreja, seja ela católica ou evangélica, dá para a igreja, porque sempre tem música. Pronto, uma doação legal, vai servir para muita gente. Pô. E vai servir quem não sabe tocar um instrumento, mas tem vontade, já tem um instrumento para tocar. É um instrumento muito gostoso de tocar o violão. Falou? Vamos ficar agora com vocês vão ver a Dorinha agora comigo. Viram? Ela que está precisando de um tratamento para cada doença renal dela. Se quiserem ajudar, colaborar, fazer parte da rifa, ela e nós, eu e minha esposa, vamos ficar felizes. Aceitamos doações. A gente aceita a doação. Minha esposa falando para mim, ó, dá a doação para mim. Pois é, agora vamos falar das coisas tristes. Por exemplo, ontem. Eu nem gravei ontem à noite o jogo. Eu fiquei 2 dias sem gravar, porque a gente estava vendo Dorinha, estava vendo outras coisas. E coisas mais importantes do que falar do Fluminense. Aí eu resolvi gravar ontem. Eu ia gravar ontem antes do jogo, eu falei assim, não. Antes do jogo também ninguém vai ler, ninguém vai ver, porque todo mundo já está pronto para ver o jogo. Vou gravar depois do jogo, crente que nós íamos ter uma vitória. E não gravei depois por causa da minha irritação. Porque eu venho falando que era fácil, agora já coloquei no passado. Seria, futuro do pretérito, seria fácil nós brigarmos por um G7. Mas o Fluminense parece que gosta de fazer merda. É impressionante como você tem um Fluminense que jogou, como depois quando o Mano assumiu, a gente não pode falar nada do Mano. O Mano pegou o time com nada, uma vitória, hoje está com 9 vitórias, 17 jogos, 18 jogos, está entre os 6 primeiros desse tempo que ele está no Fluminense. Se fizer uma soma da partida ali, em que lugar o Fluminense estaria? O Fluminense estaria brigando por G4, G7, tudo. Com exceção de 5 derrotas, a segunda jogo dele que foi contra o Fortaleza, lá foi 1-0. Tudo bem. Agora, nós tivemos 4 derrotas depois que são inaceitáveis. Com o Juventude, lá, aquela entregada que nós demos, o Atlético Goianiense, ontem e o Vasco. O Vasco foi roubado e o Botafogo. E o Botafogo foi roubado. Foi 2 jogos bravos. Ontem também foi roubado. O Mano Menezes foi muito feliz ontem quando ele falou que já queriam dar um pênalti cedo, que não foi. Aquele juizinho é um juizeco, na realidade. No final ele dá um pênalti que não foi nada. O cara, para tomar aquele tombo que ele tomou, que ele se deu, e porque ele se deu um tombo, ele veio correndo e bateu. Nem bateu, ele já saiu caindo. O Lima está na frente da bola. O Lima dá um toque na bola, o cara se espatifa no chão.
Pênalti. Foi nada. Não foi nada. O cara tinha que dar um pênalti nessas horas que não tem nenhum. Aí o Fluminense adora, já falei isso várias vezes aqui no vídeo. É impressionante, não devia ter 45 minutos no jogo do Fluminense, devia ter só 40. Porque entre os 40 e os acréscimos ele toma gol. Ontem foi aos 45 um gol e outro, depois foi aos 45 outro gol. Porra, não tem jeito que resista. Agora, o principal não é isso. Por que o Fluminense joga contra o Bahia, soberano, contra o São Paulo, soberano, contra o Palmeiras, soberano, contra o Atlético Mineiro lá em Minas, soberaníssimo? Joga o segundo tempo com o Flamengo, soberano. Aí vai jogar contra esses timecos e não joga nada. E eu vou dizer o que eu acho, porque eu não fico passando pano. Quando eu tenho que pegar no pé do Fábio, eu pego. É o cara que eu mais pego no pé, porque é uma posição que eu mais conheço. Então eu vejo as falhas, às vezes, gritantes dele, a torcida, não, ele está salvando. Bom, ele está ali para salvar. Ele não está ali para fazer gol. O Fábio, o goleiro, está ali para salvar gols, não para fazer. Então quando ele salva, ele está fazendo a função dele. Eu sou muito crítico nisso. É que nem você vê no basquete, o pivô está pegando rebote. Por que ele é o cara mais alto do time? Por que ele joga enfiado embaixo da cesta? Para pegar rebote. Pô, o cara do vôlei, o cortador tá botando tudo no chão. Não é isso para isso que ele tá ali. Então, a gente ficar elogiando as coisas para as quais os caras são contratados, eu acho uma coisa meio boba. É óbvio que quando o cara é contratado para fazer aquilo e não faz, aí o problema está ali. E o problema do Fluminense é esse. Porque se a gente pegar esses grandes jogos do Fluminense, foram 5 jogos pelo menos, Fluminense, Palmeiras, Bahia, São Paulo, o segundo tempo do Flamengo, o Palmeiras, Bahia, São Paulo, o Atlético Mineiro lá. Esses jogos do Fluminense foi soberano, soberaníssimo. E contra o Botafogo, líder do campeonato, a gente perdeu porque o Felipe Melo deu mole porque o juiz deu uma roubada legal, né? Simplesmente, quando o jogo estava 0-0, ele permite um gol ridículo. Todo mundo viu que foi mão, menos ele, menos o Daronco e o VAR. E ontem, eu fico me perguntando por que o VAR não chamou. O juiz de novo falou assim, ô Manezão, não aconteceu nada. O VAR ficou calado. Aí a gente começa a achar que realmente tem coisas. Mais coisas feias entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode imaginar. Mas independente disso, agora é que vem a parte que é real. E que é a parte que irrita. E foi a parte que não me fez gravar ontem. Porque eu estava irritado. Independente de um juiz cego ou mal intencionado, o Fluminense se absteve de jogar o primeiro tempo. O Fluminense se absteve de jogar o primeiro tempo. Por que se absteve? Aí vem a torcida que vai na onda da imprensa, que vai na onda de quem fala as bobagens para a torcida ir atrás. A culpa é do Vitor Hugo. O Vitor Hugo não teve culpa de nada. É que nem ontem o segundo gol foi culpa do Manuel. Peraí, que culpa do Manuel? A culpa foi do juiz, porra. A gente não precisa ficar irritado com quem só para pegar um cara para quisto. Ontem, no primeiro tempo, foi o rapaz de 20 anos, o Vitor Hugo. Ele jogou bem? Não, ele não jogou bem. É um cara que veio do interior, ele era do Londrina, ele era do Malucelli, né? Aí quando querem malhar o cara jogava na 4ª divisão. Ele jogava na 4ª divisão. O Lelê, se estivesse hoje aqui, no ano passado, também estaria jogando na 3ª, 4ª divisão. Qual o problema? Não é isso, o cara jogava no Londrina, no Campeonato Brasileiro de 2ª divisão, ele jogava no Londrina, com 18 anos. Já era titular. Aí ele foi pro Cascavel, porque o Malucelli saiu do Londrina, brigou lá, porque era o Malucelli que administrava, e levou para outro time dele. Ele jogou 5, 6 jogos só na 4ª divisão. De qualquer maneira, é melhor jogar na 4ª divisão do que a gente contratar, por exemplo, um jogador do Audax, aqui do Rio. Mas se contratar do Audax, está contratando de quem é o Audax? O Audax é ninguém. É a mesma coisa quem é o Londrina. O Londrina é mais do que o Audax. Na realidade. Mas pegaram esse rapaz para Cristo. Porque ele fez aquela falta dele, que foi a falta que deu o primeiro gol. Foi falta, pronto. O juiz estava doido para marcar, marcou falta. Ele foi bobo, ele foi inocente. Você vê que é um garoto de 20 anos bobo. Porque era só deixar, o cara não tinha mais condição de fazer nada. O cara estava sem o que fazer na hora. Mas fez uma falta.
Aí, antes do juiz bater, antes do juiz autorizar a batida da falta, se vocês estavam vendo o jogo, vocês vão se lembrar que o juiz antes foi dar um esporro no Ganso e num cara. Que o Ganso tem uma mania de ficar agarrando. Uma hora vão marcar o pênalti. Aí o Ganso agarrando o cara. Aí parou, chamou o cara, já acabou, tudo bem. Mostrou isso na televisão. O Ganso agarrando o cara querendo correr, o Ganso segurando o cara. Aí, o juiz autorizou. O cara bateu uma falta muito mal batida, quer dizer, bem batida porque o cara fez o gol, mas se você parar para pensar, a falta que foi batida foi muito mal batida. O cara que fez o gol era um anão que não pulou para cabecear. Na frente dele tinha o Martinelli, que não pulou também, na frente. Você imagina, o Martinelli é maior que o cara que fez o gol. O cara se abaixou para cabecear, veio na corrida e tocou na bola, raspou na bola. Agora, quem é que estava marcando aquele cara? Paulo Henrique Ganso. Será que é o cara que o Ganso estava agarrando? Aí você vê na câmera lenta devagarzinho, o Ganso chega atrasado para abraçar o cara. Agora eu vou chegar onde eu queria chegar. Quando o Fluminense joga mal, por exemplo, Atlético Goianiense, por exemplo, Juventude, por exemplo, ontem, no primeiro tempo, por que o Fluminense jogou mal? Porque o Fluminense depende, hoje em dia, o Fluminense depende de dois caras para jogar bem, para falar assim, pô, o Fluminense mandou no jogo. Quem são esses dois caras? Porque quando esses caras jogam bem, quer dizer, quando um cara joga bem, ele faz isso outro cara jogar muito bem, porque ele sozinho não resolve. Ninguém resolve sozinho no futebol. Mas quando o time tem um cara que, quando ele joga bem, ele faz esse cara que é o melhor do time jogar bem, e por consequência o time inteiro começa a jogar bem, a se cobrir, a aparecer para chutar, a aparecer para cobrir na defesa. Quem é esse cara? Paulo Henrique Ganso. O Ganso, para mim, eu falei, está gravado aqui, não tem um mês no máximo, eu falando que era impossível a seleção brasileira ganhar, porque parecia um gibi do tio Patinhas do Mickey. Zezinho, Guinho, Luizinho é o time do Brasil. Fabinho, Francisquinho, Rafinha. Aí eu falei assim, por que não convocam o Ganso? E o Thiago Silva? Jogam fácil, porque não é um campeonato de 50 jogos. A eliminatória são 2 jogos, essa eliminatória. Agora tem data FIFA, 2 jogos. Por que não contrata o cara? O cara é o único 10 que tem no Brasil. Bom, 10 é só ele. Falei isso. Agora o Ganso tem uma coisa muito ruim. Ele tem hora que ele não aparece para jogar. Quem viu o primeiro tempo ontem? Quem viu o primeiro tempo contra o Juventude? Quem viu o jogo inteiro do Atlético Goianiense? O Ganso simplesmente se omite. Tem um lance no primeiro tempo ontem que para mim foi a descrição do que eu estou falando. A bola na meia direita, onde o Ganso gosta de jogar normalmente, entre o meio de campo e a lateral direita. A bola, o cara, ele perdeu a bola, então perderam a bola na frente dele. Ele ameaçou correr e veio trotando. Porra, na hora eu comentei com a minha esposa assim, porra, o cara não corre. Dá combate, porque quando o Ganso está jogando, ele marca o goleiro. Vocês vão se lembrar disso, é fácil falar isso. Essas vitórias espetaculares que o Fluminense teve, o Ganso foi marcar goleiro pressão. Eu estou mentindo, porra? E quando o Ganso joga mal, ontem tinha um cara também que não estava correndo para não chegar no primeiro tempo. Aliás, correu para não chegar o jogo inteiro. John Arias. E o pior, apesar de estarmos jogando assim, displicentemente, quem trabalhou foi o goleiro deles. Foi o Cauã Elias, sozinho lá na frente, correndo, tentando brigar, que deu um canhão para gol. O goleiro pegou. A outra foi o chute do Lima. Teve uma cabeçada do Arias também. Aí eu pergunto, qual foi a participação do Ganso nessas 3 jogadas? 0. Qual foi? Aí você vê as coisas que são nojentas. Eu fui ver as atuações dos jogadores ontem. Eu sempre gosto de ver para ver se eu penso a mesma coisa que eu. Aí o cara dá 6,5 pro Ganso e fala assim, é um cara na frente do nosso time. Fez jogadas que o time não concluiu. Eu gostaria de saber qual. Eu acho que esse mané não viu o jogo. Aí dá para ele 6,5, quando a culpa do primeiro gol principalmente foi dele, que não marcou um anão. Aí, nota para o Manuel, 3. Porra, o Manuel teve um erro de passe, porque foi um pênalti que não foi pênalti. Ele ganhou 3. O Ganso ganhou 6,5, foi a maior nota do time. Quer dizer, isso é fazer meus olhos e meu ouvido de pinico ler um negócio desse. Porra, o Ganso ontem, para mim, porque tem muito passador de pano, olha como o Ganso faz. Olha, ele faz isso realmente, é espetacular. Ele antevia as jogadas, faz a jogada quando ele quer jogar.
Quando ele não quer jogar, ele se omite. Foi o que aconteceu ontem. Por que eu estou falando tudo isso? Por um motivo bastante simples. O Fluminense ontem jogou afora a possibilidade de brigar pelo G7. Se o Fluminense vence ontem, que era obrigação, porque no segundo tempo o Fluminense, do nada, não foi porque o Vitor Hugo saiu, foi porque o Fluminense adiantou a marcação, o Bahia não conseguia sair jogando. O Cauã perdeu um gol não, ele fez um gol, ele fez uma jogada, que ele bateu, o goleiro pegou, a bola ia sobrar, se não me engano, pro Arias. Aí veio um cara, estourou no peito do cara e foi para escanteio, do cara do Vitória. Aí fizemos o gol, tá certo, foi um gol de sorte, mas também a gente merecia também ter sorte, né? Um canhão na trave, bateu no goleiro e já vi gols assim várias vezes. Várias vezes, inclusive contra o Fluminense. Gol do Tita contra o Fluminense na época do Assis e do Rocha. A bola bateu na trave, nas costas do Paulo Vitor e entrou. Então não é uma coisa nova que aconteceu ontem, acontece. Mas o Fluminense estava merecendo esse gol. Porque o Fábio não fez. O Fábio fez uma defesa mais ou menos. Apesar disso, o Fábio fez uma defesa mais ou menos. Uma. Mais ou menos, hein? Defesa. Nada. Inclusive no gol, se fala, pô, o Fábio podia pelo menos ter tentado pegar a bola, que a bola foi leve, foi fraca, mas aquela bola que o cara desvia e mata o goleiro. Já que vocês verem que o pessoal fala que eu tenho implicância com o Fábio, não tenho. Essa bola, para quem já jogou no gol, mata o goleiro, ela é rápida. Desvia, tem um monte de gente ali, você fica vendido. A não ser que a bola vá no seu peito. Aí você leva um susto, a bola bate em você, você cai para trás e fala, pô, que defesão. Não, a bola ia bater em você de qualquer maneira, mesmo que você fosse um poste. Mas quem não jogou no gol fala essas coisas. Ele não teve culpa de nada. A bola desviou nele, desviou rápido. O cara fica sem ação, o cara está esperando alguma coisa grande. E bola que é batida abaixo, o cara só encosta a cabeça. É muito difícil o goleiro pegar, a não sei que vai em cima dele. Aí por reflexo ele espalma e cai, porque é um susto. É assim que a gente joga. A bola vai em cima da gente, espalma e cai. Pô, que defesaço, a bola foi em cima de você. Pô. Foi defesaço nenhum. Você se defendeu do susto que você levou. Mas o Fábio não teve culpa de nada ontem. Ele jogou, a partida dele foi perfeita. Como o Manuel, qual foi o erro do Manuel? Deu aquele passe errado. Por outro lado, o Thiago Santos, naquele pênalti que foi dado, que foi anulado, eu fico me perguntando, houve um toquinho no cara. Aquele pênalti não foi marcado de verdade por um motivo. O camarada que é coisa de jogador que é burro. Jogador de futebol, normalmente, em termos de relação aos outros esportes, ele tem um QI menor. O cara foi tocado de levinho. Só que ele quis continuar com a jogada. Quando ele viu que ele ia perder a bola, ele deu um salto para cima e segurou o tornozelo. Aí você vê que aquilo ali é uma palhaçada. Se ele não sai, ele sai mancando, joga, bota a perna, rola, sem dar o salto que ele deu, tinham marcado o pênalti e teria sido pênalti mesmo. Acabou, você não ia falar nada. Mas o cara nem interpretar, o cara soube. Parecia lutador de telequete, aquelas lutas que no Brasil e no México tem muito. Aqueles caras que andam de máscara, que são famosos. Mas o Ganso no segundo tempo, o Fluminense melhorou. Não foi porque o Ganso melhorou. O Ganso até começou a procurar jogo, porque dá para notar isso. O Ganso veio jogar na esquerda, com o Keno e com o Diogo Barbosa. E outra coisa que irrita pra caramba no Fluminense, quantas jogadas, agora é sério, quantas jogadas o Vitória fez pelo lado direito nosso, quer dizer, pelo lado esquerdo deles, no jogo inteiro. 98 minutos de jogo. Quantas jogadas ele fez? Você vê que o juiz é tão calhorda que o pênalti foi dado aos 45, ele deu 4 minutos de acréscimo. Só para bater o pênalti demorou 1 minuto. Aí você vê o que é uma intenção ruim, uma má intenção do árbitro. Deu 4 minutos de acréscimo, teve 10 substituições e o pênalti aconteceu aos 45 minutos. Demorou 1 minuto para bater o pênalti, ele deu 4 minutos de acréscimo. Isso aí não aconteceu, não aconteceu nada, que o Fluminense naquela hora estava perdido. Mas você vê a má intenção do árbitro. Mas voltando aqui, por onde que o Vitória atacou? O Vitória atacou 100, olha o que eu estou falando, 100% das vezes, não foi 99,99%, não, foi 100% das vezes, 100%. Atacou pelo lado direito. Quer dizer, você está vendo que os caras só atacam por ali. E no primeiro tempo, os caras foram todas as vezes na linha de fundo. Eles não estavam centrando da intermediária, não estavam indo na linha de fundo centrar. Como a nossa defesa estava cortando, estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Pô, tá vendo que o cara tá ali, eles estavam fazendo 3 contra 2, 3 contra 1. E o Diogo Barbosa, o vagalume ontem, coitado, estava penando.
Porque, pô, era 3 contra 1, 3 contra 2. Eles juntavam 3 sempre na lateral direita e o cara chegava na linha de fundo. Ainda assim, eles fizeram um gol com a falha do Ganso e o outro gol foi um pênalti roubado. Aí por que você está tão puto dentro das calças? Porque se o Fluminense vence, ela com 39 pontos. Ontem o Cruzeiro perdeu. O Cruzeiro é o oitavo, tá? Perdeu, está com 44. O Atlético perdeu, está com 41. O Vasco venceu. O Vasco vai jogar amanhã. O Vasco ganha, vai para 43. Se o Bahia empatar, é um jogo normal o Bahia empatar. O Bahia vai jogar Bahia e... Não sei quanto é que o Bahia vai jogar, mas é um jogo meio difícil. Acho que é Cuiabá e Bahia, não é Cuiabá e Bahia, não. É Cuiabá e Corinthians e eu não sei quem em Bahia. Vasco e Bahia. Se o Vasco vencer amanhã, o Vasco vai a 43 e o Bahia continua com os 46. Vocês estão entendendo? O Bahia é o sétimo. Aí nego fala, os bobos, pô, estão pensando em ir para a Libertadores. Claro, porra, nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil. Nunca teria sido tão fácil ir, nós não iremos. Só vai se ganhar todos os jogos que faltam, aí vai. Mas não vai ganhar, porque o Fluminense contra o Internacional e contra o Atlético Paranaense vai entregar o jogo de novo, porque dorme, porra. Porque é um time covarde nessas horas. Porque o seu Ganso, que vive em... olha o Ganso, só faltam gozam quando vê um Ganso. E ontem, por que não falaram nada do Ganso? Eu sou Gansete, eu gosto do Ganso. O Ganso é um craque. Agora, é um craque que tem jogo que ele não joga, ele fica desligado. É a melhor coisa se a gente tivesse um substituto, tira agora, no primeiro tempo. Porque o cara não está querendo jogar, porra. Não vem querer defender porque não vem querer jogar. E o Arias também, ontem foi bem diferente do Arias que a gente está acostumado a ver. Correndo, tomando cacete, não. Nem apanhar ontem o Arias apanhou, que ele se apanha pra cacete, nem isso. Então a gente vê, dava para se tivesse chegado a 39 jogos, aí joga com o Grêmio agora e ganha, a gente ia para 42. E os jogos do Bahia são todos eles duros, porra. Que a gente poderia brigar por um G7, porque o G8 vai depender do Atlético Mineiro, do Botafogo ser campeão da Libertadores. Porque o Cruzeiro não vai ganhar do Lanús na Argentina. Como o Corinthians também não vai ganhar do Racing. Eu ainda tinha esperança no Cruzeiro. Agora, o jogo do Cruzeiro ontem, o cara foi expulso com 4 segundos. Aí eu estava conversando com um amigo meu no meu grupo de 5. Para um cara ser expulso por 4 segundos, o que você vinha à cabeça de vocês? Casa de apostas. O cara ser expulso, deve ter assim, vai haver uma expulsão, se aposta lá, vai haver uma expulsão nos 5 primeiros minutos de jogo. Porque não é possível um cara com a primeira jogada do jogo, o cara entra para quebrar. Que isso, pô? O cara fumou um baseado, se aplicou, cheirou, lambeu LSD e entrou e pegou o primeiro pela cabeça. Porra, é um troço mal explicado. O Fernando Diniz continua sem vencer, pô. Eu espero que ele vença lá na Argentina. Eu não desejo ao Fernando Diniz, não. Estou até com pena. Isso que estão fazendo, o que está acontecendo com ele é óbvio. Ele também tem que se reciclar, né? Senão ele vai morrer aí, onde ele vai acabar onde terminou no Fluminense. Não se atualiza, pô. Mas tomara que ele vença do Lanús lá. Mas é isso. O Fluminense perdeu a chance de realmente brigar. Eu não vou falar dos comentários em redes sociais, porque são os babacas, né? A grande maioria são os babacas. A palavra certa é essa, uma molecada jovem que não sabe nem nem viu o Super Ezio jogar e vem arrotar conhecimento que não tem. Mas a gente poderia a gente poderia estar brigando pela Libertadores. Se não tivesse entregado Vitória 2 jogos, Atlético Goianiense 2 jogos, Juventude 5 pontos. Soma isso aí, a gente estava brigando entre os 4. Porque são jogos, tem jogos que a gente perde, por exemplo, perdemos para o Flamengo no primeiro turno, perdemos para o Botafogo, perdemos empatamos com o Atlético Mineiro, foi um jogo que a gente entregou, mas tudo bem, o Atlético Mineiro é um time grande, quase ganhou da gente. São jogos que a gente vê o Fortaleza, o Bahia lá, o Cruzeiro que marcaram um pênalti também lá fizemos o pênalti do Thiago Santos, que não foi nada, mas marcaram, mas tudo bem. Agora, esses 6 jogos que eu falei, foram 6 pontos contra o Atlético Goianiense, 6 pontos contra o Vitória e 5 pontos contra o Juventude. Estou falando de 3 jogos, de 3 times que estão na parte de baixo da tabela. Um já está rebaixado. Porra, é um negócio de louco. Vê isso aí, quantos pontos? Dá 5 pontos. E são 3 candidatos sérios a cair. Juventude, acho que o Juventude é um sério candidato a cair, seríssimo. Juventude, Atlético Goianiense e bota 15 pontos pra gente. E onde é que a gente estaria?
Pega 36 com 15 e vê onde é que a gente está. A gente estaria lá com 51 pontos. Porra, é um negócio de louco isso. Então isso é que dá raiva no Fluminense. Agora, independente desses resultados ridículos, se tivesse vencido ontem, e olha que eu falei, ganhar do Atlético Paranaense vai ser difícil pra caramba. Agora do Fortaleza, do Vitória seria fácil. Que teria sido? Vitória não criou nada. Teve uma ajuda do juiz que tentou ajudar desde os 5 minutos de jogo. E o Fluminense entregou de novo um jogo. Gente, colaborem na rifa da Dorinha. Se inscrevam no canal. Dá uma força, pô. É tão simples, é só dar uma clicada, uma dedada, pô, para se inscrever, para dar um like. É importante, essas coisas são importantes, pô. Se você está aqui vendo até agora os vídeos, é porque você tem saco de me ver. Se tem saco de me ver, pô, tenha saco de me ajudar. É só dar um clique. Falou?